Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos para a parte 2, né, que é a costura e a finalização do vídeo da modelagem que eu liberei para vocês essa semana. E a gente vai fazer a costura desse vestido aqui maravilhoso, que ele já tá prontinho aqui, ó. E eu vou passar algumas informações desse vestido, né, desde tecidos, quantidade que eu utilizei para fazer esse vestido e outras dicas aí para vocês. Então fica até o final aí para você aprender muito mais. Só com esse vestido aqui você vai aprender várias técnicas para você aplicar nas suas peças. Bom, para fazer esse vestido, gente, ele é um vestido soltinho, ele tem duas costuras aqui na frente, tem uma pala, tem costura, ó, com recorte princesa, né, e tem uma costura aqui no meio. Eu me inspirei nesse modelo que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Então eu peguei esse modelo e fui me baseando de acordo com o meu gosto, com o meu estilo. Vocês observam que a saia desse vestido aqui na foto, ela é mais ampla. Então se você quiser com mais volume, na hora ali que a gente faz o aumento no vídeo da modelagem na saia, vocês podem aumentar mais para ter um volume a mais na saia. Então esses detalhes vocês podem alterar de acordo com o seu gosto, tá? Não são regras. A gente tem que lembrar que existem medidas que a gente vai aumentando de acordo com o nosso estilo e o que a gente gosta. Inclusive eu vou deixar o link aqui do vídeo da modelagem aqui na descrição para você que não conferiu ainda. Dá uma olhadinha lá, assiste ele, faz o seu molde e depois você vem aqui para aprender a fazer o corte, a costura e toda a finalização dessa peça. Ele também, gente, tem um zíper aqui nas costas, um zíper invisível, tá? Ele é todo embutido nessa parte aqui, ó, de cima, ó. O zíper é embutido, então se você quer aprender todos esses detalhes, ó, como embutir cava, como embutir o ombro, ó, é todo embutido, tá? Até aqui na linha da cintura, aqui na pala, ele é embutido. Outro detalhe também que vocês sempre me perguntam, né, eu vou deixar algumas informações também aqui na descrição, é a quantidade de tecido. O meu tamanho, gente, ele varia entre P, PP, é uma mistura ali. Então, como é modelagem sob medida, eu faço com as medidas do meu corpo, tá? Eu utilizei 1,60 m para fazer pra mim. Mas tudo também vai depender do comprimento da sua saia, tá? E o tamanho que ela ficou na largura, porque às vezes você não vai conseguir colocar o molde, porque a gente tem que cortar essa saia 6 vezes, são 6 partes, né? É uma saia de 6 panos. E às vezes você não vai conseguir colocar todas uma do lado da outra quando você dobra o tecido. Você vai precisar colocar uma a mais para baixo. Então a gente tem que calcular isso aí. Mas vocês vão vendo aí durante o vídeo como eu vou distribuindo o tecido. Mas a minha dica é, faça a sua modelagem, mede toda a sua modelagem, comprimento, largura. Tenta calcular mais ou menos aí, mas vai variar de 1,60 m a 2 metros de tecido, dependendo do comprimento do seu vestido. Então pessoal, praticamente é isso, né? Esse vídeo é a parte da costura. E todos os links e algumas informações eu vou deixar aqui na descrição também, vou deixar no comentário fixado. E eu quero aproveitar aqui nesse vídeo, gente, para lembrar vocês, a maioria de vocês aqui sabem que eu tenho um curso de modelagem e costura, né? Pra você que chegou aqui agora e não sabia, eu tenho um curso de modelagem e costura, eu tô com a turma aberta aí, então se você sempre teve vontade de ser meu aluno, né? Se quer se aperfeiçoar em modelagem e costura, aproveita lá no Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar o Instagram aqui. Eu vou estar sempre passando as informações da data, né? Até que dia que vai para você conseguir fazer a sua inscrição. As aulas são bem passo a passo, são bem detalhadas. Então aproveita aí. Para ingressar no curso, você vai ser muito bem-vindo. Algumas de vocês já entraram no curso, já aproveitaram. E eu já quero aí dar boas-vindas para as novas alunas que estão aproveitando aí essa oportunidade. E o desconto também, né? Porque inclusive tem um cupom bem bacana para vocês. Eu vou deixar o link aqui. Então é isso, pessoal. Eu queria dar essas informações para vocês. Talvez ficou uma introdução meia longa, mas eu precisava dar essas informações porque nem todos que me seguem aqui me seguem lá no Instagram. E por lá eu sempre tô avisando, tá? Então aproveito para escutar toda essa introdução aqui para você depois dizer que não sabia e que não fui avisado. Então é isso, pessoal. Vamos lá aprender a desenvolver toda a costura desse vestido, que tá super bacana. E aproveita para curtir aí esse vídeo, já compartilhar, comentar aqui se você tá gostando, né, dos looks aqui, deixar sua sugestão e já comentar aqui quem é que vai aproveitar e vai ingressar aí no curso, né, nessa turma e vamos com tudo aí aprender modelagem de costura, se aperfeiçoar. Bora lá então! Então, para começar, a gente vai cortar, ó, coloquei centro-frente. Eu dobrei o tecido, mas eu deixei uma sobrinha aqui. Porque como eu falei pra vocês, na frente desse vestido tem uma costura aqui. E eu vou manter ela. Então eu deixei 1 centímetro pra ter uma sobra de costura.
pra gente costurar aqui. Então, a princípio, coloquei aqui dessa forma. A gente vai recortar deixando 1 centímetro em toda a volta de sobra de costura. E aqui a gente separa, tá? Aqui no centro frente, ó. Porque você vai ter a costura, então a gente separa aqui. E, gente, pra quem sempre me pergunta, esse tecido aqui que eu tô utilizando tem 1,60 m. E ele é um crepe um pouquinho... Ele não é um crepe transparente, tá? É um crepe um pouquinho mais grossinho, tá? Então, vocês podem estar utilizando um crepe mais grossinho, um linho também. Dá pra fazer, gente, em qualquer tecido que vocês quiserem. O que pode mudar, às vezes, é o caimento, tá? Do tecido. Se for um tecido mais fino, pode acontecer de não ficar tão armado a parte de baixo, sabe? Ficar um caimento mais suave. Mas vocês podem ficar à vontade aí pra fazer no tecido que vocês acharem melhor. Então, eu vou seguir cortando aqui essas partes. Do mesmo jeitinho que eu cortei aqui, eu vou cortar mais uma vez com o tecido dobrado, pra gente ficar com as 4 partes que eu mencionei. Vamos cortar aqui a parte das costas. Então, eu vou dobrar o meu tecido aqui. E a gente já corta a parte das costas também. A parte das costas, a gente vai ter um zíper, como eu falei pra vocês. Então, a gente precisa também deixar uma sobra aqui de tecido, tá? Então, vamos cortar aqui, mantendo 1 centímetro a 1,5 centímetro de sobra de costura. Pro acabamento das costas, a gente também pode cortar 2 vezes, tá? Pra fazer tudo embutido essa parte. Então, o que você pode fazer? Corta 2 vezes, do mesmo jeito que eu tô cortando aqui. E aí, a gente vai embutir toda a parte das costas também, pra ficar todo o acabamento embutido igual na frente. Eu ia fazer o acabamento em revel, mas eu vou embutir, tá? Eu acho que vai ficar melhor. Assim fica frente e costas com o mesmo acabamento. Vou separar aqui o centro-costas. Então, aqui eu peguei um pedaço do tecido. Vou cortar a parte das costas, então ela vai ser separada a parte das costas, né? Porque a gente vai ter o zíper. A parte da frente, que é essa aqui, a gente vai colocar com o tecido dobrado. Então, aqui, pra cortar a parte das costas, ó, meu tecido tá aqui, ó. Vocês observam que essa é a lateral do meu tecido, que tem os pelinhos aqui, né? E aqui é o sentido do fio. Então, eu vou dobrar nesse sentido aqui, porque eu já consigo, dessa forma, ó, cortar as 2 partes que eu preciso da parte das costas. Aí eu coloco o meu molde aqui e eu vou recortar também, deixando 1 centímetro em toda a volta do meu molde. Ó, cortei a parte das costas, tenho as 2 partes aqui. Se você quiser passar o giz aqui em volta pra fazer as marcações, isso ajuda bastante pra que quando você for costurar, você saiba certinho onde passar as costuras, tá? Então, eu vou colocar aqui normal, tá? Na dobra do tecido. Vou prender o meu molde e vou cortar aqui. Vou cortar aqui a minha pala, deixando 1 centímetro aqui de sobra de costura em toda a volta. Cortei aqui a parte da frente. Então, aqui, gente, o que eu fiz? Eu dobrei o tecido, tá? Ele tá dobrado aqui, ó. E eu coloquei o meu molde da saia. Eu vou cortar ele, vou deixar 1 centímetro de sobra de costura em toda a volta. Quando eu cortar ele com o tecido dobrado, já vai sair 2 partes. Aí eu vou cortar mais 2, e aí a gente vai ficar com 4. 5 partes, como eu disse pra vocês, vai ser inteira assim. E a última parte, né, a 6ª parte, digamos assim, eu vou separar aqui e a gente vai cortar ela separada, porque a gente tem que deixar sobra de costura aqui no meio. Então, 5 vezes vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão colocar aqui, vão cortar em volta, deixando 1 centímetro de margem de costura, simples assim. Aí eu vou cortar essa parte aqui e vou mostrar pra vocês como que a gente vai cortar a parte do centro das costas.
Ó, então aqui eu tenho duas partes, né? Porque o tecido tava dobrado, como eu falei pra vocês. Agora eu vou cortar mais duas dessa forma, com o tecido dobrado. Vou cortar mais uma inteira, vou ficar com 5. E vou mostrar a próxima pra vocês, que eu vou estar separando aqui o meu molde, como que a gente vai cortar. Eu cortei as 5 partes inteiras. Agora, como eu vou colocar o zíper no centro das costas, eu vou pegar o meu molde e vou cortar aqui nessa linha que a gente fez aqui no meio, ó. Você pode também colocar esse zíper na lateral se você não quiser fazer esse recorte no centro costas. Mas eu vou colocar o zíper no centro das costas mesmo. Então, eu vou separar aqui assim, ó. E aí a gente vai cortar essa parte assim, ó. Do mesmo jeito, só que a gente vai colocar essa parte separada. E aí eu vou cortar aqui no meio, a gente precisa deixar 1 centímetro de sobra de tecido aqui. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Colocou certinho o seu molde, bem retinho. Prende ele com alfinetes e agora a gente vai cortar aqui. Então agora a gente vai recortar. Eu vou recortar deixando 1 centímetro de sobra de costura, ó. E aqui no meio a gente vai deixar 1 centímetro também, ó. Então eu vou cortar separando o molde. E o resto é normal, gente, 1 centímetro em toda a volta. E pronto, pessoal, ó. O centro das costas vai ficar assim, tá? Separadinho e aqui vai o zíper. Já cortamos a parte da saia. Então aqui, gente, eu tô com a parte do centro da frente, ó. Direito com direito, a gente vai passar uma costura aqui, ó, no centro frente. Vou fazer isso tanto na parte de fora e na parte do forro também. Então, a princípio vai ficar assim, ó, já temos aqui a parte da frente. Aí essa costura aqui, ó, a gente abre, vai no ferro, passa bem o ferro pra ficar bem aberta essas costuras. E do lado direito vai ficar assim, que é o lado que vai ficar pra fora, tá? Vai ficar essa costura aqui no centro da frente, igual a foto aí que vocês veem que tem essa costura. Então eu tô mantendo, tentando seguir igual o modelinho aí. Não é obrigado fazer essa costura, você pode fazer sem ela, tá? Já fiz nessa parte e já fiz na parte que vai na parte de dentro, né? Que vai ser a parte que a gente vai embutir aqui no decote. Só que antes a gente vai costurar as laterais aqui também separadas. Então eu já tô aqui, ó, com uma parte. Vou pegar aqui as laterais. Vamos colocar uma pra cada lado aqui, ó. Nós vamos encaixar agora essa parte nessa. E aí é direito com direito aqui. E a gente vem prendendo aqui com alfinetes, ó. Você pode ir colocando alfinetes e prendendo toda essa parte da lateral aqui no centro frente. Aí nós vamos ficar com essa parte aqui. Vou fazer isso dos dois lados e nessa outra parte também, tá? A gente vai costurar as laterais aqui. Vamos fazer separado. Ó, e vai ficar assim. Olha que lindo que vai ficando. E aí eu vou costurar aqui do outro lado do mesmo jeito. Vou fazer na parte do forro também. E como a gente vai deixar isso daqui tudo embutido, não precisa fazer acabamento aqui, tá? O que eu vou fazer é passar o ferro. Eu costumo abrir o... Se você ver que sobrou muito, você pode tirar um pouquinho. E a gente abre as costuras aqui, ó, e passa o ferro pra abrir bem essas costuras, porque isso ajuda a que o recorte fica mais bonito também. Então eu vou seguir costurando essas laterais aqui, tanto no forro quanto na parte externa. Olha aqui, pessoal, como ficou a parte interna, então, do vestido, certo? Vamos ficar com essa costura aqui, costura lateral, já passei o ferro, abri as costuras, então a gente vai ter duas partes iguais, ó. Vai ter a parte interna, a parte, ó, igualzinho, as duas são iguaizinhas. E depois a gente vai embutir todo o decote, mas antes da gente fechar, né, embutir tudo aqui, fazer o acabamento, uma dica que eu dou. Pega essa parte aqui, vai na frente do espelho, põe na frente assim, vê se o seu decote tá legal, se você não precisa abrir mais um pouco. Eu já vi em mim, tá? Ficou de um jeito que eu quero. Mas se você observar que ficou muito fechado meu decote, você ainda consegue abrir um pouquinho ele antes de finalizar aqui, tá? Então eu vou reservar um pouquinho isso aqui. A gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai na parte das costas e eu vou fechar as pences da parte das costas. E a gente também tem que fazer o acabamento aqui das costas. Esse acabamento, ele pode ser feito inteiro, como a gente fez na frente, então eu posso cortar 4 vezes, né? E pra embutir a cava, embutir o decote, embutir o zíper também, a gente pode fazer isso. Eu vou fazer inteiro, então do mesmo jeito que eu fiz na frente, o que eu fiz? Eu cortei aqui 2 partes, né, assim, uma pra cada lado, só que eu vou
cortar mais duas iguais a essa pra embutir inteirinha essa parte das costas e ficar embutido igual a parte da frente, tá? Então eu vou embutir também. Eu ia fazer só tipo um revel de acabamento, mas eu vou fazer inteiro também, igual na frente. Mas vamos fazer aqui. O que eu fizer aqui, eu vou fazer na outra parte que eu cortar igual essa. Vai ter a pence também, mesmo que vai ser como forro, né? Digamos assim, a gente precisa fazer pence. Quando tem na peça, também precisa fazer no forro, tá? Então eu vou fazer a pence aqui, e tudo que eu fizer aqui, você faz na parte interna também, que é outra parte igualzinha a essa e não tem mudança nenhuma. Então eu tô fechando a pence aqui da parte das costas, ó, eu fiz uma marcação aqui pra eu saber até onde eu vou com essa pence, que vai ser até aqui, ó, o comprimento dela. Tiro aqui, faço o retrocesso e a gente tem a nossa pence prontinha aqui da parte das costas, ó. Fica assim internamente. E aqui por fora a gente também passa o ferro depois pra assentar bem essa pence, ficar tudo bem bacana aqui. Vou fazer isso dos dois lados e no forro também. Então aqui eu já fechei as pences das costas. Eu vou fazer o seguinte agora, a gente vai pegar as palas das costas e a gente já vai costurar também. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui a minha peça no direito, tá? Então já peguei aqui, ó, direito com direito, ó, tá vendo aqui, ó? Coloquei o direito pra cima, vou pegar as palas, ó, a gente vai colocar as palas assim, ó, direito com direito, e a gente vai prender elas na cintura, tá? A gente vai fazer separado também. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou prender a pala das costas em cada parte, tudo separadinho, ó. Tanto do forro quanto da parte externa, a gente vai colocar assim, elas separadas. Então, nós vamos fazer duas partes iguais. Aí depois a gente vai unir com decote e cava pra embutir tudo. Então aqui eu vou prender essa parte aqui na cintura. Vamos passar uma costura reta aqui. Então vai ficar assim, ó. Aí a gente vai no ferro também, vai assentar, ó. Quando a gente costurar aqui, a gente vai descer lá pra baixo e já tem a pala presa aqui. E aí eu vou no ferro aqui, ó, por dentro também. Vou abrir essa costura aqui e vou passar bem no ferro aqui pra assentar bem essa costura e deixar ela aberta, porque isso fica muito bacana pro acabamento quando é um acabamento embutido, as costuras ficam abertas, não ficar muito grosseira essa parte. Principalmente porque esse tecido é um pouquinho mais grossinho, tá? Então eu vou fazer essa costura aqui. Na parte da frente a gente também pode, ó, na parte da frente você também vai ter que ter uma pala pro forro e uma pala para a parte externa. Então você também pode costurar ela aqui separada também, tá? Então eu também vou costurar ela aqui. Bom, então aqui a gente tem, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Na parte da frente a gente tem duas partes iguais, ó, que ficou assim, inteiras. Já costurei a pala aqui, então a gente tem duas inteiras, prontinhas. E na parte das costas a gente tem duas partes assim separadas e mais duas, pra gente poder fazer essa parte toda embutida. Então nós temos 4 partes, ficou desse jeito as nossas peças, tá? 4 partes, já coloquei a pala. Dentro aqui, ó, eu abri as costuras, passei o ferro, sempre abrindo as costuras assim, que fica melhor o acabamento. Aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar e vamos começar a montar as laterais aqui. Então eu vou pegar uma parte aqui, vou pegar uma lateral aqui, ó, com essa lateral, e nós vamos unir lateral costa com lateral frente, vamos fazer separado. Então, aqui direito com direito, a gente vai colocar um sobre o outro aqui, lembrando sempre de unir, ó, as costuras da pala para elas ficarem na mesma direção. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é arrumar essa costurinha para elas ficar bem certinha e já coloco um alfinete. E aí, o que eu vou fazer, ó? A gente vai passar uma costura nas laterais e vamos fechar separado o forro da parte externa, tá? Então, aqui eu vou na máquina, vou passar uma costura reta, também depois eu passo o ferro abrindo essas costuras e vai ficar preso aqui assim. Desse lado eu faço a mesma coisa, coloco um sobre o outro
Vou unir bem certinho aqui as costuras da pala. E vou passar uma costura reta. Passando essa costura reta, eu vou ficar com essa parte inteira assim, ó. Tá? Essa parte inteira, frente e costas, tá? Depois aqui vai o zíper. E vou fazer a mesma coisa com a outra parte, ó. A gente tem duas, né? E a gente vai fazer a mesma coisa, só que nós vamos unir separados, ó. Lateral e lateral. Vamos unir aqui do mesmo jeitinho, vamos fazer os dois separados, ó. Passa uma costura reta aqui e aqui a mesma coisa. Passa uma costura reta aqui. E aí a gente vai vir, depois que a gente passar essas costuras nas duas partes, a gente vem fazendo acabamento decote, da cava, embutindo tudo isso, tá? Fechei as laterais aqui, então ela vai ficar inteira dessa forma. Fiz isso com as duas partes. As duas vão ficar igualzinha, ó. Tá? E o que nós vamos fazer agora? Vou colocar assim, ó, uma sobre a outra, direito com direito. A gente vai arrumar bem certinho, principalmente decote, cava. Vamos unir as costuras bem certinho aqui, ó, do decote, pro V ficar bem bonitinho. Então, a gente já vai arrumar aqui bem certinho. Coloca um alfinete aqui nessa parte aqui também, ó, até no ombro. Então, o que você vai fazer? A gente vai fazer agora, ó, costura das laterais com costura das laterais, vai unindo bem certinho. Lembra de abrir as costuras. Vamos fazer isso dos dois lados, ó. E a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai fazer o acabamento do decote, da cava, frente e costas. Então, tô com ele todo aberto aqui, a gente vai passar uma costura, ó. Aqui no centro das costas, nas duas partes, a gente vai deixar coisa de 1,5 cm sem costurar, porque a gente tem que colocar o zíper e eu vou embutir esse zíper aqui. Então, a gente vai marcar aqui, ó, por exemplo, 1,5 cm, vou começar minha costura aqui e vou fechar o meu decote costas. Venho aqui pra cava costas, ó, já passo uma costura vindo até aqui na cava da frente. Por enquanto, a gente não vai fechar os ombros, porque depois a gente vai embutir esses ombros também. Vem aqui pro decote da frente, passa uma costura reta, acompanhando o desenho aqui do meu decote, que é em V. Passo a costurinha reta. Aí venho novamente aqui pra minha cava, costuro tudo aqui em volta. E aqui, novamente, a gente vai deixar 1,5 cm sem costurar, mais ou menos, de 1,5 cm a 2. E vamos costurar o decote até aqui. E depois a gente vai costurar a parte da saia e depois colocar o zíper. Então, a princípio, a gente vai fazer essas costuras pra gente já fazer o acabamento do decote e das cavas. Então, pessoal, aqui eu já costurei, ó, já passei as costuras aqui, então vai ficar dessa forma aqui. A gente vai ter costura, então, aqui no decote, deixei 2 centímetros sem costurar, vim aqui pra cava, costurei aqui, ó, no decote V, e aqui em volta dessa cava também eu fiz alguns piques nessa parte mais curva, e fiz aqui. Agora a gente vai desvirar tudo isso aqui pro lado direito. Vamos passar o ferro pra sentar bem as costuras. Então a gente vem aqui por dentro, ó. A gente vai desvirando tudo aqui por dentro da alça, ó. E aí vai ficar todo embutido. Só que agora a gente tem que ir lá no ferro, passar bem o ferro nessas partes. A gente passa bem o ferro pra sentar, pra arrumar bem certinho esse V. Esse V, gente, pra ficar bem certinho, antes de desvirar, você vai dar um pique aqui, ó, bem no Vzinho. Você pega a tesoura e dá um cortinho, tomando cuidado pra não cortar a costura que você acabou de fazer. É só pra ficar melhor na hora que você desvirar ele, desvirar e ficar bem bonitinho. O que a gente vai fazer após a gente passar no ferro? A gente vai prender a parte aqui dos ombros, tá? E aqui nos ombros a gente vai embutir esses ombros. Como? Você vai pegar esse ombro e vai colocar dentro do ombro das costas. Então a gente vai colocar assim, ó. Dessa forma assim, vai enfiar aqui dentro. Aí a gente vem por dentro aqui da parte das costas, segura ele aqui por dentro. Ó, vamos desvirar. E aí a gente vai arrumar aqui bem certinho pra deixar eles bem certinho assim, ó. E vamos passar uma costura aqui, porque aí quando a gente desvirar isso, o ombro fica embutido aqui dentro. Então a gente vai fazer isso dos dois lados, tá? Muito importante a gente lembrar que as costuras ficam costuras com costura nas lateral aqui do ombro.
E você coloca alfinetes para segurar bem certinho. E aí passa uma costura reta aqui. Vamos fazer isso do outro lado do mesmo jeito. Sempre colocando o ombro da frente. A gente pega aqui assim. Coloca dentro aqui, ó, da parte das costas. Vem aqui por dentro, ó. E segura ele aqui. Joga tudo pra esse lado e arruma aqui os ombros, ó. A gente arruma bem certinho, põe o alfinete e passa a costurinha. Dessa forma a gente vai ter tudo embutido, desde o ombro, decote, cava. Passar uma costura retinha aqui, sem segredo. Aí depois que a gente passou essa costura, a gente vai desvirar. E aí a gente tem que prender a parte da saia também. Como a gente já vai lá pra máquina, eu já vou mostrar pra vocês aqui. Na parte da saia a gente tem que unir. Agora, pessoal, a gente vai começar a montar a saia. A parte da frente vai ser 3 partes inteira e a gente vai unir com costuras aqui, ó. Então, eu peguei aqui o lado direito, vou unir, colocar direito com direito aqui, ó. A gente vai passar uma costura nessa parte, uma costura reta. E aqui a gente vai passar também desse lado a mesma coisa, ó. Coloca um sobre o outro. E passa uma costurinha reta aqui, aí você faz o acabamento, que pode ser no overlock, pode ser com viés, tá? Como vocês preferirem o acabamento. Então, a parte da frente, quando a gente passar a costura, vai ficar inteira, com essas 2 costuras na frente. Vou mostrar a parte das costas, como que a gente vai fazer. Vai ser praticamente do mesmo jeito, a diferença é que aqui no meio vai ter uma abertura, porque a gente vai colocar o zíper. Olha, aqui na parte das costas, a gente vai também costurar, ó, essa parte aqui é o centro, que é onde vai ficar aberto, que nós vamos colocar o zíper. E aqui a gente vai unir lateral com essa parte, então a gente vai fazer a mesma coisa, vai colocar uma sobre a outra aqui. Vai passar a costura reta aqui, vai fazer o acabamento e ela vai ficar inteira. Aqui do outro lado, a mesma coisa, a gente vai unir esses dois aqui, ó. Vai colocar um sobre o outro, direito com direito, vai passar a costurinha e aí ela vai ficar inteira. A gente só vai ficar com essa parte no centro aberta após costurar as laterais, tá? Depois que a gente fechar tudo isso, a gente vai unir a parte da saia com a parte da blusa do vestido. Depois que eu passar essa costura, a gente vai unir aqui assim, ó, a cintura da saia. Ó. Aqui é a cintura da minha saia, eu vou unir com a cintura da parte da blusa do vestido. Só que eu não vou unir as 2 partes aqui. Você até pode, se você quiser, já unir, ó, tanto o forro quanto a parte externa, tudo junto. E depois por dentro fazer o acabamento no overlock ou com viés, tá? Mas você também pode embutir essa parte aqui. Então, eu vou pegar essa parte aqui, que é a parte externa, a parte que vai ficar por fora. E eu vou prender só ela, por enquanto, na saia do meu vestido. E depois, a parte de dentro, a gente embute e esconde toda a costura que vai ficar por dentro. Então, só vamos costurar essa parte aqui. Então, eu vou colocar assim, ó. E a gente vai prender toda essa parte. Sempre lembrando de colocar costura com costura. E aí, a gente vai unir aqui com uma costura reta em toda a parte aqui da cintura, prendendo blusa e saia. Passa a costura reta aqui. E depois a gente vem para colocar o zíper e embutir toda a parte do zíper também nessa parte do forro aqui, ó. Bom, aqui vocês veem que eu já costurei, ó, a parte da saia em uma parte, né, que é a parte da frente. E ficou essa parte solta aqui, que é o forro, mas tá tudo embutido, ó, na cava, decote, vai ficar um acabamento super bacana. Só que agora eu vou colocar o zíper, e o zíper a gente vai colocar só nessa parte aqui, que tem a saia já costurada. Por enquanto, a gente não vai prender essa parte aqui, porque a gente vai embutir esse zíper. Então, eu tenho meu zíper aqui de 60 centímetros, é um zíper invisível, e eu vou começar prendendo ele aqui. Lembra que aqui no decote das costas, eu falei pra gente deixar de 1,5 cm a 2 centímetros sem costurar. Por quê? Porque eu vou prender agora o zíper aqui. Então, a gente vai começar a prender ele aqui, ó, a gente vai pegar o lado direito da peça, e eu vou pegar o lado direito do zíper. E aqui eu vou colocar alguns alfinetes para prender todo esse zíper e a gente vai costurar. Outra coisa também que você pode fazer antes de costurar o zíper é já passar um overlock aqui, porque nessa parte aqui embaixo
não vai ficar embutido. A parte do zíper que vai ficar embutida é até aqui na pala, tá? Daqui pra baixo, não. Então, você pode ou passar o overlock de fora a fora, ou fazer um acabamento aqui com viés também, tá bom? Mas, a princípio, aqui eu vou prender o zíper no lado direito da peça. A gente vai prender todo aqui, em cima das marcações. Se você fez as marcações, você vai saber certinho onde prender o seu zíper, tá? Então, vamos prender aqui. E aí, a gente vai costurar esse zíper normalmente, tá? Como a gente sempre costura. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a costurar zíper. Se você tiver dificuldade, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. É um vídeo mais explicadinho, então se você tiver dúvida, clica aí depois que finalizar esse vídeo e assiste ele, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, prendi um lado do zíper, agora eu tenho que prender o outro lado aqui do meu vestido. Então, eu vou virar meu vestido aqui, ó, colocando o direito pra cima, ó, toda a parte do direito está pra cima. Vou vir aqui desse lado, vou pegar essa parte aqui que tem a saia já costurada. Por enquanto, não vou costurar essa e vou prender o outro lado do zíper. Como a gente tem aqui uma pala, vocês vão ver no vídeo do zíper, né, onde eu ensino a costurar zíper, que eu dou essa dica aqui, ó. Eu costumo vir aqui já arrumar primeiro essa parte aqui, porque eu preciso que as costuras da pala, ó, as duas se encontrem bem certinho aqui. Então, a primeira coisa que eu costumo fazer quando tem uma pala ou uma costura na cintura do meu vestido, eu já venho aqui, ó, já posiciono aqui bem certinho, para que ele não saia do lugar. Então, eu já coloco as costuras aqui retinhas. E aí, depois eu venho prendendo o restante do meu zíper. E após a gente colocar os alfinetes, se você preferir, você pode alinhavar todo esse zíper, tá? Que fica até mais fácil para vocês costurarem do que deixar só aqui no alfinete. Então, vamos prender aqui. E aí, eu vou costurar o zíper, tá? Com um calcador de zíper invisível, tudo certinho. E como a gente já tem esse vídeo, né, onde eu ensino a costurar o zíper, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque eu deixei esse vídeo exclusivo para ele, para vocês tirarem todas as dúvidas. Então aqui eu tenho o meu zíper já, ó, preso com alfinetes, vou costurar ele aqui, desde aqui do decote, ó, até aqui embaixo, tudo certinho. Depois que eu costurar meu zíper, vou fechar essa parte aqui, ó, abaixo do zíper, que é o restante da minha saia. Lá no vídeo do zíper invisível, que eu vou deixar aqui pra vocês, eu ensino tudo isso. Aí a gente vem fechando aqui, passa uma costura reta, tá? E aí a gente vai embutir toda essa parte do zíper e fazer a barra do vestido. Bom, gente, coloquei o zíper aqui, ó. Fiz o acabamento no overlock mesmo, mas como eu falei, podem fazer com o viés, como vocês preferirem, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai embutir essa parte aqui do zíper. Então eu vou abrir o meu zíper. E lembra que a gente tem aqui a parte do forrinho, né? Que vai ficar por dentro aqui, ó. Ele tá solto ainda, ó. Que é essa parte aqui, ó. Do corpinho. Então, o que eu vou fazer pra embutir aqui, ó? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Você vai pegar o forro, que é a parte interna. A gente vai jogar ela aqui, ó, pro lado de fora, lado externo. Então, quando você fizer isso, ó, a gente vai prender ela aqui no zíper. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Com isso, ele vai... Quando a gente desvirar essa costura, depois que a gente passar a costura, a gente vai ficar com ele todo embutido. Aí nós vamos prender até ali na pala. Só que quando chegar ali na pala, a gente precisa fazer também um acabamento. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou descer até aqui na pala. Chegou aqui na pala, ó, o forro, essa é a parte do forro. Eu vou dobrar 1 centímetro dela aqui, já vou deixar esse 1 centímetro dobrado. Então, quando eu passar a costura, eu vou passar com essa costura dobrada, porque quando eu desvirar isso, a gente vai precisar fazer o acabamento interno aqui para esconder essa costura da cintura. Então, aqui a gente já deixa dobrado, ó. Você pode até passar o fel para vir cá. Então, essa costura vai ser feita aqui assim, ó. Vamos passar uma costura aqui, ela vai passar em cima do zíper também, do lado dos dentinhos, vai passar uma costura reta até aqui na cintura. Só que aqui a gente tem que finalizar o decote. Lembra que o decote das costas a gente deixou 1,5 centímetro sem costura. Então eu vou começar pelo decote das costas. Eu vou vir aqui dando continuidade, chego aqui, deixo a agulha dentro da máquina e desço aqui uma outra costura reta, prendendo todo esse forro
até aqui na cintura, deixando essa parte dobrada. Quando eu desvirar tudo isso aqui, ó, vocês vão ver que vai ficar, ó, o zíper, ó, embutido, tá vendo? Então é isso que eu vou fazer dos dois lados, ó. Mas se você não entendeu, volta o vídeo aí de novo, reassiste, tá, gente? Porque às vezes não é na primeira visualização que vocês vão conseguir entender, principalmente quem é iniciante. E aí depois vai desvirar tudo isso. Vou aproveitar que eu tô na máquina e já vou fazer a barra do meu vestido. Essa barra aqui pode ser feita de duas formas. Você pode passar o overlock tudo aqui em volta e virar uma barrinha aqui de meio centímetro, tá? Mas se você falar, não, Vera, eu prefiro fazer uma barrinha virando duas vezes. Você vira meio e vira mais meio centímetro e faz uma barrinha, ó, que fica um acabamento até mais bonito. Passa uma costurinha reta em toda a barra e praticamente o vestido vai estar quase pronto. Só vai faltar a gente fazer o acabamento interno aqui da cintura, que eu já vou mostrar pra vocês após eu fazer essa costura aqui do zíper, pra gente estar embutindo, tá? Então aqui, gente, nós temos a parte interna, ó. E aí, lembra que eu falei pra vocês deixarem aqui o finalzinho do forro dobradinho pra dentro? Por quê? Agora a gente vai esconder essa sobra aqui de tecido dentro desse cos. Então a gente vai dobrar, ó. Ele já vai estar dobrado, então isso já vai ajudar. Então aqui, ó, ele já vai estar dobrado, então a gente vai só finalizar dobrando o restante, ó. E a gente vai dobrando, escondendo essa sobra de costura, colocando alfinetes. Aí você pode alinhavar, e aí você tem duas opções aqui, ó. Você pode dobrar aqui e fazer o acabamento, passar uma costurinha tipo pesponto, bem aqui na beiradinha, só que aí vai ficar aparecendo a costura pelo lado de fora aqui na sua pala, tá? Mas aí vai ficar tudo escondidinho. Ou você pode vir à mão e fazer pontinhos invisíveis por dentro da peça pra fazer esse acabamento, e aí não vai ficar aparecendo costura no lado direito da peça. Então vocês têm essas duas opções. Mas a forma de fazer as duas é assim, você vai ter que dobrar e esconder toda essa sobrinha, toda essa sobra de costura aqui, ó. E vai colocando alfinete. Aí você alinhava e escolhe qual forma você vai querer costurar. Se vai ser à mão, com pontos invisíveis, ou se você prefere passar a costura reta aqui. E aí, gente, olha como que fica bonito depois que você finalizar a costura aqui, ó. Fica tudo escondidinho, ó. Olha a cava. Tudo embutido, perfeito, gente. A parte da frente, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aí a gente vai finalizar dobrando aqui, fazendo essa costura. E quando vocês fizerem, vai ficar tudo ok, perfeito. Então, agora só falta a gente fazer essa costura que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer ela com pontinhos invisíveis à mão mesmo, tá? Mas você fala, Viana, eu prefiro fazer na máquina, ou eu tenho dificuldade. Não tem problema, gente. Passa a costurinha aqui. Vai ficar aparecendo do lado direito, mas não é errado, tá? Mas tem essa forma que vocês podem fazer também. E esse foi o resultado, ó, do vestido que nós aprendemos nessa semana. Olha que lindo, gente, que ele ficou. Super bonito. Aqui tá a nossa faixa, ó. O recorte aqui no meio. Tudo embutido aqui, a parte do zíper, ela fica toda embutida, tá? O decote todo embutido também. As cavas, tá? Então ficou assim, ficou muito lindo. Vou mostrar a parte das costas pra vocês. Aqui ficou a parte das costas, nosso zíper invisível, ó. Ficou assim. Ó o recorte que nós fizemos aqui no meio pra colocar o zíper. Então esse é o resultado do vestido. Tô mostrando aqui um pouco com mais detalhes pra vocês, mas